Queridos, nesse momento eu quero chamar a sua atenção para o melhor momento desse programa. É isso mesmo, é o momento da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, onde quer que você possa estar, seja na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Tire um tempo para meditar na Palavra de Deus, porque na verdade é dessa palavra que depende a vida do homem, é dessa palavra que depende a fé do ser humano. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é justamente sobre fé que eu quero falar hoje, fé e provações. Isso mesmo. Acompanhem comigo o texto da palavra de Deus que eu irei ler com você, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 7. Olha o que está escrito nesta passagem da palavra poderosa de Deus. Está escrito dessa maneira, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, a qual perece, bem que seja provado pelo fogo, se achem louvor e glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Glória a Deus. Antes de eu lhe trazer algo aqui, eu quero dizer para você que o programa Vida e Fé também estará sendo transmitido pela Rádio Jarana aos sábados, às 5 horas da tarde. Bom, eu quero falar para você sobre provações. Isso mesmo, sobre provações e sobre fé. Querido, eu digo para você nesse momento que o maior alvo do inimigo com respeito a mim e a você é a nossa fé. É isso mesmo. Satanás não está tão preocupado em atingir você ou impedir você de realizar certas atividades religiosas. Ele não está tão preocupado em impedir você de ocupar certos cargos religiosos, não. O inimigo tem um alvo, e este alvo é a fé. Porque quando ele atinge a fé, ele consegue atingir o meio pelo qual o homem é aceito por Deus e o meio pelo qual o justo vive. Isso mesmo, a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter muitas coisas, mas se você não tiver fé, você não tem aquilo pelo qual você pode agradar a Deus. A Bíblia nos ensina que a fé é o meio pelo qual Deus aceita os homens em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia e tenha fé que Deus existe e é recompensador daqueles que o buscam. Há uma grande necessidade de que o homem tenha fé, porque sem fé, como eu já disse, é impossível agradar a Deus. E o inimigo, o alvo dele é atingir a nossa fé. A Bíblia nos ensina que ele lança suas setas malignas contra nós e que a única maneira de nos protegermos dessa seta maligna é usarmos o escudo da fé. Que fé? A fé na palavra e nas promessas de Deus. Quando cremos na palavra de Deus, em suas promessas, temos a capacidade de nos defendermos das setas malignas, dos ataques do inimigo contra a nossa vida. Mas entenda, eu acabei de ler um versículo para você nesse momento, onde o apóstolo Pedro diz que a fé, ela é preciosa para Deus, de tal maneira que assim como o ouro, que é precioso e é provado pelo fogo, a nossa fé é provada pelas tribulações, provações e aflições da vida. Entenda, meu querido amigo, que o ouro é muito precioso e ele precisa passar pelo fogo. Na Bíblia, o sofrimento e as provações são descritos e tipificados como um fogo, como um fogo ardente, como uma fornalha ardente. E a Bíblia nos ensina que a fé passa e tem que passar por este fogo, para da mesma maneira como o ouro é provado pelo fogo, a nossa fé também precisa ser provada pelas provações e aflições. Mas você se pergunta, ora, por que a minha fé precisa ser provada? Por que Deus prova a minha fé? Nós vamos analisar justamente em cima do exemplo do ouro.
Quando um ourives, ou então quando um garimpeiro vai lá e tira aquela pedra bruta do ouro, ele vai lá, pega aquela pedra bruta e passa para o ourives. E o ourives tem a capacidade de pegar aquela pedra e colocar em um fogo ardente e aquecer aquele fogo. Aí você se pergunta, por que ele faz isso? Primeiro, nós entendemos que o ouro é provado pelo fogo para mostrar se esse ouro é verdadeiramente ouro, se ele é um ouro genuíno, se ele é um ouro verdadeiro, ou se ele não é outra pedra qualquer. A fé também é provada pela provação para ver se ela é genuína, para ver se a fé é verdadeira, para ver se ela realmente está depositada em Deus, está colocada em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Deus prova a nossa fé para saber se ela é real, para saber se realmente estamos dependendo dele e não dos homens, para saber se realmente estamos dependendo de Deus, se estamos nos colocando acima de tudo em nossa vida, querido. Da mesma maneira como o ouro passa pelo fogo para saber se ele é ouro, Deus pega a nossa fé preciosa, que é preciosa para Ele, e faz com que ela passe pelo fogo para ver se ela realmente é fé, para ver se ela realmente está depositada em Cristo, para ver se ela realmente está repousando nas promessas de Deus, para ver se nós realmente dependemos de Deus. Por isso Deus prova a nossa fé. Agora entenda, não é apenas para ver se a nossa fé é verdadeira. O ouro também é provado pelo fogo para ser purificado. Isso mesmo. Quando o ourives pega o ouro e coloca no fogo, ele aquece esse fogo a tal ponto, de tal maneira que as impurezas do ouro vêm para cima. Então o ourives consegue ver essa impureza e purificar para que o ouro se torne puro. Da mesma maneira, meu amigo, a nossa fé precisa passar pelas provações para ser purificada. Muitas das vezes Deus nos permite passarmos por situações para que possamos ser purificados de impurezas morais ou espirituais. Muitas das vezes Deus nos permite passarmos pelo fogo das provações para nos purificar. A provação revela aquilo que a gente crê. A provação revela o que está dentro de nós. E muitas das vezes, quando Deus revela o que está dentro de nós, a gente se entristece, porque a gente acaba vendo que não é bom aquilo que tem dentro de nós. Quantas das vezes passamos por provações e a provação revela a nossa incredulidade? Quantas vezes passamos por provação e a provação revela a nossa murmuração contra Deus, a nossa rebeldia e a nossa falta de confiança e dependência dEle. É por isso que Deus permite situações para que Ele possa purificar-nos, mostrar aquilo que tem em nós. Por que Deus mostra aquilo que tem em nós? Ele mostra justamente para que nós possamos viver uma vida de constante mudança e arrependimento. Isso mesmo. Deus permite eu e você passarmos por provações para que essa provação revele o que está dentro de você e para que eu e você possamos ver quem nós somos, quem Deus é e possamos tomar uma atitude de arrependimento em relação àquilo que está dentro de nós, seja uma incredulidade, seja falta de confiança, falta de dependência. Mas sabe o que é interessante, meu amigo e minha amiga? Que quando a gente olha para o exemplo de Israel, que foi provada no deserto, o povo de Deus foi provado no deserto, você consegue perceber que muitas das vezes, quando Deus provava o povo revelava incredulidade. Quando Deus permitia ao povo passar por provações, o povo revelava rebeldia. Deus permitia aquele povo passar para saber o que estava no coração daquelas pessoas, se realmente elas iam guardar os seus mandamentos, se realmente elas iam depender de Deus, se realmente quando elas estivessem com fome, elas iriam olhar para Deus e dizer, Tu és o nosso pão, ou se realmente se elas estivessem com sede, elas iriam olhar para a fonte eterna que é Jesus e dissessem de todo o coração, Tu és a nossa água que sacia a nossa sede. A provação revela o que está dentro de nós e Deus só revela o que está dentro de nós para que nós possamos tomar uma atitude de mudança, para que nós possamos tomar uma atitude de arrependimento. Por isso que Ele mostra o que há dentro de nós. Queridos, é interessante saber que eu e você possamos estarmos passando por situações em que Deus está nos purificando. Mas não se desespere, porque o fogo não é para acabar com o ouro. Pelo contrário, é para cumprir o propósito no ouro. As provações que são permitidas por Deus
não vem para acabar com você, pelo contrário, é para Deus cumprir propósitos eternos na sua vida. Eu quero dizer uma palavra de Deus para você. Você está passando por certas situações, você está sendo provado. Lembre-se de algo, Deus está preparando você para coisas maiores. Deus está moldando você. Deus está trabalhando em sua vida através de situações. E talvez Ele não tenha mudado essa situação, porque Ele, por um certo período, está usando a situação para mudar você, meu amigo, para transformar você. Deus está levando você a níveis maiores de relacionamento com Ele, de confiança e de dependência, por meio das provações, ou quer que seja, de algum sofrimento que você tenha passado, por amor a Cristo Jesus. Vamos analisar uma passagem muito interessante da Bíblia, a passagem onde está descrita no livro de Daniel, onde aqueles 3 jovens, que são lançados em uma fornalha, aqueles 3 jovens que são lançados em uma fornalha em fogo. Preste bem atenção, aqueles jovens são lançados para morrer ali por fidelidade a Deus. Mas é interessante que eles não negam o Senhor e dizem assim: ainda que Deus não nos livre dessa fornalha, nós não vamos negar ao nosso Deus. Quando eles são lançados ali, 3 coisas muito importantes acontecem. Primeira coisa interessante é que eles encontram Deus no meio do fogo. Isso mesmo. Quando eles pensavam que o fogo ia devorar eles, o 4º homem da fornalha estava do lado daqueles 3 jovens, mostrando que quem mandava no fogo era o Senhor. Ele era Senhor do fogo, Ele estava no controle e não ia permitir que aquele fogo pudesse devorar eles. Você está passando por situações em que Deus é Senhor dessa situação. Ele não vai permitir que esse fogo venha devorar você, mas pelo contrário, Ele está com você no meio dessa aflição, desse fogo ardente, dessa provação. Você não está sozinho, Deus está com você nessa. Entenda, os jovens, se você pertence a Deus, o Senhor passa com fogo juntamente com você. A Bíblia nos ensina que a fé vai ser provada, vai passar pelo fogo, mas Deus vai passar conosco. E outra coisa interessante é que, embora os jovens não morreram, aqueles que os lançaram no fogo morreram. Entenda o seguinte, que se você pertence a Deus, Deus vai fazer você caminhar por caminhos em que outras pessoas morrem, mas você não. Ou seja, Deus é capaz de transformar o inferno em um jardim de comunhão com Ele. Ele é capaz de transformar o fogo, que é capaz de nos destruir, a provação, em uma situação em que você pode ver a fidelidade desse Deus sobre a sua vida, pode ver o quanto Ele guarda você. E por último, algo interessante na passagem desses 3 jovens na fornalha é quando a única coisa que queimou nesses jovens foi as suas amarras. Isso mesmo, as cordas que prendiam eles foram devoradas pelo fogo. Eles não, mas as cordas sim. Quando você pertence a Deus, as provações e o fogo da aflição não é para destruir você, mas é para fazer com que você seja livre daquilo que prende você, daquilo que aprisiona você. Eu lhe pergunto, o que tem aprisionado você? O que tem te escravizado? Deus pode levar você por situações das quais você pode ser liberto, das quais você não será prejudicado, mas somente aquilo que prende você e segura você vai ser libertado, vai ser queimado. Deus pode criar situações onde você pode ser libertado pelo poder dEle, se você crer nele, se você se voltar para Ele. Entenda, mas é necessário nós percebermos a voz de Deus em meio às provações. É necessário nós percebermos a voz de Deus em meio às provações. Por quê? Porque os discípulos não perceberam em certo momento a voz e a presença de Deus em meio à tempestade. Quando Jesus Cristo veio caminhando sobre as águas, os discípulos de primeira instância olharam para Jesus e pensaram que ele era um fantasma. Isso mesmo. Eles olharam para Cristo e não reconheceram Jesus que estava naquela situação. Jesus teve que dizer para eles: calma, sou eu que estou por trás disso, sou eu que estou aqui. E Pedro disse assim: se você é verdadeiramente Jesus, permita que eu vá até você andando pelas águas. Pedro então foi lá. Pedro foi até Cristo, mas nós conhecemos o episódio onde Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a força da tempestade que o empurrava para baixo.
Pois então Pedro tirou os olhos e começou a afundar. Mas a mão poderosa do Salvador estava pronta a segurá-lo e colocá-lo de volta no propósito de Deus. Assim é Jesus. A fé precisa se manter olhando para Cristo, para que a salvação seja desenvolvida na nossa vida, para que o milagre venha a ser realizado e para que nós possamos seguirmos ao lado do Mestre, diretamente para o propósito de Deus. Nós precisamos entender a voz de Deus em meio a situações, querido. Precisamos discernir a sua voz, porque nem todas as vezes a gente entende que Deus está por trás de algumas situações. Olha só a vida de Jó. Jó, Deus estava por trás das perdas de Jó e não apenas dos seus ganhos. Muitas vezes a gente pensa que Deus está apenas por trás dos nossos ganhos, mas eu digo para você, não. Deus muitas das vezes está por trás das nossas perdas. Quando alguma coisa está dividindo o seu relacionamento com Deus, quando alguma coisa está no lugar de Deus em sua vida, pode estar dividindo a cruz de Cristo, Deus muitas das vezes pode estar por trás dessa perda. Deus faz com que você perca algo para que você não possa se perder, possa aprender a andar com Ele. Nós precisamos entender a voz do Senhor em meio à situação. Mas talvez se for Satanás tentando tirar a sua paz, você tem em Cristo autoridade para mandá-lo embora. Mas se você pertence ao Senhor, entende e discerne a voz dEle, sinta paz em meio a essa tempestade. Sinta tranquilidade e confie no Salvador. Você não está só nisso. A Bíblia nos ensina, eis que eu estou com você. Eu caminho com você por meio do fogo. Você passa pelas águas e não vai se afogar, se você andar com Ele. E por último, devemos entender que se Deus tira algumas coisas, nos faz perdermos, muitas das vezes, ou está por trás de algumas situações, muitas das vezes essas situações é a correção de Deus na nossa vida. Deus pode estar corrigindo você. E você deve se alegrar por isso, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Deus só corrige a quem ama e a quem Ele tem por filho. Se você está sendo corrigido por Deus, é sinal da sua filiação. Deus corrige a quem Ele tem por filho. Então se alegre. Davi disse, o teu cajado me consola, Senhor. Então se alegre se Deus está te corrigindo, Ele está te dando a direção por onde você deve andar. E por último, encerro aqui a mensagem sobre a provação da fé. Se há um homem na Bíblia que sabe o que é estar no fogo, esse homem é o meigo nazareno, Jesus Cristo, o Salvador. Não há um homem que possa ter suportado sofrimento tão profundo quanto ele. Não há uma pessoa que possa ter passado por situação tão angustiosa como Cristo. As lágrimas dele foram profundas para poder limpar as nossas. Ele foi crucificado em fraqueza para que eu e você pudéssemos sermos fortalecidos. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver. Ele foi ferido para que eu e você pudéssemos sermos curados do nosso pecado e das dores da nossa alma e da angústia da nossa vida. Cristo, Ele fez e Ele suportou o fogo da provação da cruz para que eu e você pudéssemos termos Deus. A cruz, querido, não é para te dar uma religião. A cruz foi para te dar um relacionamento íntimo e transformador com Deus através de Cristo. Deus, no próprio sofrimento de Cristo, Deus estava escondendo a sua glória. Deus estava escondendo a sua honra. Deus, Ele faz isso. Ele esconde as suas vitórias muitas vezes por trás de algumas das nossas derrotas. Ele esconde a sua glória muitas das vezes por trás do nosso sofrimento. Então, enquanto Jesus estava pregado na cruz, Deus estava escondendo a sua glória ali por trás daquele sacrifício, onde eu e você podemos ser alcançados hoje pelo poder desse sacrifício. Deus esconde a sua vitória por trás das nossas dificuldades, queridos. Jesus sabe muito bem o que é estar no fogo da provação. Por isso Ele entende você, por isso Ele entende a sua prova, por isso Ele compreende você, por isso Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Ele conhece você. Ele compreende você. Ele é o único que pode ser a solução para você. Jesus Cristo de Nazaré. Ele passou pelo fogo. Ele foi vitorioso. Ele passou pelo fogo da provação. E Ele está levando você a uma posição, a um relacionamento maior.
e a uma entrega maior com Ele. Deus está preparando você para coisas maiores. Você pode olhar para mim e dizer assim, Leonilson, eu estou passando pelo fogo da provação. Os meus pés estão no fogo, as minhas mãos estão estendidas e eu busco a face de Deus. Eu estou ouvindo a sua voz e Deus está com você. Deus está trabalhando em você, coisas grandiosas. Olhe para Cristo, e avance. Olhe para Ele, entenda. Da mesma maneira como Cristo venceu, em Cristo você pode vencer. Da mesma maneira como Ele passou pelo fogo da provação, sofreu, nos substituiu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado ao lado de Deus. Ele está no controle da sua vida e no controle de todas as coisas. E Ele pode mudar a sua vida agora. Ele pode te dar uma nova direção de vida, se você crer nele. Independente de qual seja a sua provação, ou que você possa estar passando, creia em Cristo. Ele é fiel. Ele está no controle. Ele é o Senhor do fogo. Ele tem a temperatura certa do seu fogo para cumprir seu propósito em nossa vida. Ele tem um termômetro das nossas provações. E Ele está no controle de tudo. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você a orar agora comigo. Onde quer que você possa estar, eu convido a sua família, você aí. Eu tenho plena certeza que agora mesmo Jesus pode estender as suas mãos e dizer: mar, acalma-te, vento forte, tempestade, cessa. Pegar você nas mãos e conduzi-lo ao barco da segurança que é Cristo. Vamos orar? Ore comigo nesse momento, meu amigo. Em nome de Jesus, eu quero orar por você e sua família. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu oro agora por esta família que está me acompanhando agora, que está assistindo ao programa Vida e Fé. São muitas pessoas, Senhor. São pessoas que estão agora no hospital, doentes, a qual estão passando por provações. São pessoas que estão passando situações, Pai, situações adversas que só o Senhor sabe e conhece. Situações, meu Pai, de vícios aprisionadores. Situações, meu Deus, de aflições angustiosas, tribulações pesadas. Eu oro para que o Senhor vá em encontro, Pai, e traga bonança na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor traga um tempo novo em nome de Jesus. E que, se for necessário, através da aflição e do sofrimento dela, ela venha glorificar a Ti, Senhor. E ela venha receber o triunfo em Cristo Jesus para a glória do Teu nome. Meu Deus, estende as Tuas mãos. Toca nessa pessoa que está doente, nessa pessoa que está fraca. Toca nessa pessoa, meu Deus, que está, Pai amado, passando por situações em que somente o Senhor pode intervir através disso. Meu Pai, alcance e convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. E faz uma grande obra, no nome poderoso de Jesus eu oro. E concordo com este meu irmão que ora comigo. Em nome de Jesus. Amém.